estamos em mais um episódio do Elas no Digital e, como sempre, estamos com temas muito relevantes e hoje estamos trazendo o tema que é como alavancar suas vendas através do atendimento digital. E nós trouxemos convidados de peso, aqueles convidados que vão entregar ouro aqui nesse episódio. Então, tu já pega aí teu caderninho para anotar tudo, porque vai ser entregue muito ouro. E eu vou deixar nossos convidados se apresentar, mas nós trouxemos aqui Daiane, considerada a mãe da vendas. Isso. E o nosso querido Cleito Guruva, considerado aí A referência de vendas, desculpa. 18 anos vendendo de forma profissional. Nada mais que isso. Nada Apenas. mais, perfeito. Pode se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, como tá nessa trajetória. Então, me chamo Mãe das Vendas, tá? Eu sou empresária, sou mãe das vendas, sou empresária e agora vou levar para o mercado, né, o treinamento focado em vendas no WhatsApp, tá certo? Perfeito. Meu nome é Cleiton Guruba, tá? Então Guruba é sobrenome, todo mundo acha que é apelido, mas é sobrenome. E eu já vendo de forma profissional há 18 anos. Né? Eu comecei minha jornada na CLT vendendo carro. Então, na jornada de estagiário, vendedor, supervisor, foram 4 anos. E lá eu tive um recorde, né? Que até hoje é meu e ninguém nunca vai quebrar, que foram 55 carros em um único mês. Caramba! Só pra ter referência, né? Tipo, a loja que eu trabalhava vendeu 152 e éramos 16 vendedores e eu vendi 55 e a diferença ficou pro restante. E aí depois eu me tornei gerente, foram 11 anos gerenciando times comerciais, até que em 2019 eu decidi, né, fazer a transição de carreira. Todo mundo me chamou de louco, né? Trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, tô nessa jornada como mentor de negócios aí vai fazer 4 anos agora em julho, né? Então, de lá pra cá, já atendi mais de 300 empresas, já treinei mais de 2.000 pessoas. Né? E a minha missão, eu sempre falo, que é ajudar a empresa a triplicar o seu faturamento. Isso é o que eu faço todos os dias. Perfeito. Ai, que massa. Quando eu pensei, né, lá em novembro, dezembro, quando eu pensei em fazer essa transição de carreira, eu já acompanho o Guruba há muito tempo, né? A gente já fez alguns cursos juntos. E a primeira pessoa que eu pensei que iria me ajudar nessa transição, que ia me ajudar realmente a alavancar, eu cheguei lá no perfil dele, mandei uma mensagem, eu disse, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude. Aí ele, vem pra comunidade, que até sábado, né, vai ter um encontro. E foi dessa comunidade, desse encontro, que eu assisti a palestra dele, já conhecia, já acompanhava, mas eu não tinha ido presencialmente. Eu disse, pronto, ele que vai me ajudar realmente a mudar essa chave. Coloquei no papel em dezembro. Sim. Quando foi agora em março, que eu voltei lá, né, na agenda, tava lá, dar o foco no treinamento em cursos e venda. E eu procurei ele. Então, a partir daí que eu entrei na comunidade, no Mastermind, que a gente tava junto, né, com outros empresários, com pessoas que têm negócios, a minha vida mudou e tudo começou a girar muito rápido, né? Acho que independente de carreira, né? Assim, se você trabalha com produto físico, digital, se você oferta um serviço, se você vende seu próprio perfil enquanto profissional, né? Autoridade na área, tudo está girando sempre em torno da venda, né? E aí, a gente está num cenário, principalmente esse pós-pandemia, que a gente vê tudo girando muito em torno do digital, mesmo os próprios negócios locais físicos. E a gente se vê num cenário de tipo, tá, e agora como é que vende, né? Porque o comportamento do consumidor, ele mudou mais, né? Antes a gente tinha mais referências de locais físicos. Hoje, embora os locais ainda continuem físicos, principalmente empresas que já têm uma estrutura, né, um pouco mais sólida, mas e aí? Né? Como é que a gente alcança? Como é que a gente otimiza com tanta coisa girando no digital que é bem dinâmico, né? E agora, como é que vende? O que acontece, né? Existe uma ferramenta na gestão comercial chamada jornada do cliente, né? Ela é uma ferramenta onde ela vai direcionar o passo a passo que o consumidor percorre para poder fazer a compra, né? E depois da pandemia, né, houve uma mudança nessa jornada. Onde é que está o grande problema? Que as empresas não são profissionais. As empresas são amadoras. Então, quando se fala, tipo, novo normal, o que significa o novo normal? Que o padrão de consumo mudou. O cliente ainda existe. Então, assim, não existe falta de vendas. Existe falta de empresas profissionais que sabem vender. Então, quem já estava atento a isso, nesse movimento de mudança, né, se atualizou e entendeu que a jornada mudou. Só que tem um adendo, né? O digital hoje é uma ferramenta muito boa porque me dá alcance, né? Então vai me dar um alcance que eu nunca teria, talvez, de forma física. Sim. Só que eu sempre falo, né? Se você não vende no digital,
você tá perdendo dinheiro. Só que se você só vende no digital, você tá perdendo muito dinheiro, né? Dentro da minha mentoria eu mostro que existem várias formas de fazer vendas, vários canais, e que o digital é apenas um canal. Então tem muita gente depositando toda a sua energia só no digital e tá esquecendo que existem outras formas de fazer vendas também. Verdade. E eu observei isso, né? Como eu sempre, 10, 15 anos vendendo lá no call center, telemarketing, para mim foi mais fácil virar essa chave, né? Porque o meu costume, todos os dias, o início da minha carreira foi vender no WhatsApp. Na época nem existia o WhatsApp, era só apenas o celular. Então, eu não precisava estar saindo de escritório para poder vender. No caso, eu vendo nível Brasil. Então, eu olhei assim para o mercado e eu disse, as lojas precisam entender que não é só vitrine, não é apenas cliente passando lá na frente, aquela ida e vinda de cliente. Ela tem como atender, sim, da mesma forma que atende o cliente passando lá na frente, atender no WhatsApp, no Instagram e principalmente no WhatsApp. Sim. E muitas lojas que eu tô vendo, né, nessa mudança aí de março para cá, se não mudar a chave, não entender que o trabalho do tráfego, o trabalho do Instagram e o trabalho do WhatsApp tem que andar paralelo, Verdade. não vai para frente. Então, como a gente já percebeu, esse consumidor, a gente tem um perfil diferente no sentido da jornada de compra, no sentido de a gente agora, por exemplo, eu sou gestora de tráfego e eu faço tráfego, vem atraindo pessoas, e o que acontece? Muitas empresas recebem esses leads, mas não conseguem converter. E depois vem dizer, o lead está desqualificado, não conseguiu converter, mas o que é que a gente faz como gestor de tráfego? A gente pega aquele anúncio e joga para as pessoas. Então, aquilo ali vai ter um alcance. As pessoas que demonstraram o primeiro interesse vai lá, vai clicar e vai entrar em contato. Porém, existe uma negociação por trás do WhatsApp. Ou WhatsApp, ou por site. Sim, então, fluxo, a gente tá mandando um lead frio, por exemplo. Quando, por exemplo, não tem site. E ali não tem nenhum site, a pessoa viu o anúncio e às vezes aquele proprietário já quer que aquele lead já chegue quente. Não é possível. Você vai ter que fazer todo um trabalho por trás, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse atendimento, porque a forma de envio de comunicação tá mudando, óbvio, mas aquela personalização do vendedor ainda é a mesma do pessoal. Assim, você não pode chegar e tratar friamente. Eu acho que existe uma série de coisas para converter, né? Queria que vocês falassem um pouco mais. Algo que a gente inclusive estava falando antes de começar, né, em off agora. As pessoas têm depositado muita expectativa no digital, mas não é só o digital. E a gente costuma dizer sempre que o marketing digital, ele é meio, ele não é fim, ele é um conjunto de estratégias. Então, se a gente só faz de 10 passos, 2 passos e quer ter o resultado do ponto 10, não tem como o negócio andar, né? Então, assim, é bem uma reeducação mesmo, né? Que as empresas, elas precisam realmente encarar isso de maneira profissional, entendendo que existe um conjunto de estratégias que precisa estar rodando ali, né? De maneira mútua, de maneira paralela, para que as coisas aconteçam. E a gente esbarra de novo no sentido de achar que eu sou vendedor, eu só preciso vender. E aí as pessoas se limitam a não estudar, a não investir no seu autodesenvolvimento, a não investir em ferramentas que podem realmente otimizar esses resultados. Né? Eu acho que Guruba consegue falar sobre isso lá desde o princípio, que é na cabeça mesmo, é lá no empresário, vai descendo a escadinha. Na minha parte, que é lidar mais com o vendedor e essa concordância lá com o tráfego. Se o empresário lá, a cabeça, não tiver ciência disso, como é que ele vai passar para a equipe está interligado com o tráfego, e o tráfego tem que deixar muito claro entre essa situação, né? O que acontece, né? Um processo de vendas, ele é dividido em 7 etapas, né? Então, pega um funil lá. Então, a primeira etapa do processo é a prospecção. É tudo que eu faço para poder atrair clientes. E o tráfego, a mídia digital, ele é um ponto, é um canal. Sim. Mas vamos focar nele, né? Então, eu trouxe a pessoa, coloquei dentro do meu funil. Só que depois disso, ele vai cair na mão de um vendedor. E esse vendedor, ele vai ter outras 6 etapas para poder fazer a venda. Na verdade, são 5, né? Que é o último pós-venda. Mas o cliente chegou, qualificação. O que esse cliente está precisando? O que ele quer? Qual é a real necessidade dele? Depois que eu entendi o que o cliente precisa, eu vou fazer a apresentação, não do que eu vendo, mas do que o cliente precisa. Depois que eu apresentei o produto, eu vou ter negociação,
eu vou conduzir o fechamento, né? Tem muito vendedor que não conduz o fechamento, meio que coloca aqui, espera que o cliente peça a venda. Então, eu, como vendedor, tenho que pedir a venda. Falando, tá, eu mandei aqui. Você quer fazer como? No cartão ou à vista? Fazer o pedido da venda. Dá um comando, né? E nessa hora, vai vir uma possível objeção. Tá caro, vou pensar, vou vir com meu esposo. Então, vão vir várias objeções. E aí, eu tenho que quebrar a objeção do cliente. E depois que eu faço tudo isso, mesmo assim o cliente precisa pensar, eu tenho que fazer o follow-up, que é o quê? O acompanhamento até o cliente me dizer sim ou me dizer não. Então, assim, na venda, não pode ter uma falta de resposta. Se eu sou vendedor e tenho uma falta de resposta, é porque eu não sou profissional. No final do processo, ou é sim, ou é não. E tá tudo certo. Mas eu recebi uma resposta. Mas eu recebi. Porque o não nas vendas, né, é como a graxa na mão do mecânico. Faz parte do processo. Sim. Uhum. Não tem como eu viver de vendas e não estar acostumado a entender que o não existe. Agora, eu vou ajustar meu processo para cada vez mais diminuir a quantidade de não. Mas o não, ele vai existir. Só que qual é o grande problema? Eu pego o lead, né? Faço tráfego, pego a melhor agência, faço tudo. Mas quando eu boto o lead, eu boto na mão do vendedor o quê? Despreparado. Qual é o cliente que vai comprar hoje? O que ele já está pronto para comprar. Só que aí eu não precisava de um vendedor. Eu botava um totem lá e qualquer pessoa fazia. Uhum. Porque chegam pessoas prontas para comprar. Ó, tem chá de uva? Tem. Quanto é que é? R$10, tá? Manda 100. Precisa de vendedor para isso? Não. Um totem resolve. Então, o vendedor que não entender que o trabalho dele pode ser substituído por um totem, que aconteceu com a McDonald's, tá fudido. Posso falar palavrão? Pode, né? Você não podia, agora pode. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso entender o que o meu cliente precisa, entendeu? Agora, um bom vendedor, ele nunca vai ser substituído por um totem. Porque ele vai entender o que o cliente precisa e um totem não entende. Mas hoje no mercado, de forma geral, né, a gente vê muito isso, é que as pessoas não sabem vender pela rede social. Chega um lead, a pessoa sabe atender e olhe lá. Muito tipo, mal. tem a peça M... Tem preto, tem. Tu quer, quero. Custa tanto, faz o Pix e manda. Cara, isso não é vender, pô. Exato. Você tira pedido, entendeu? Então, depois que eu faço a venda, pra que ocasião ela quer? Será que eu posso vender mais alguma peça? Então, assim, de fato, o que falta hoje no mercado, né, é a profissionalização, mas é não só do vendedor. Aí vem de cima pra baixo. Vem do dono. Muito. Entendeu? Então, se o dono não entende... Muitas vezes, né, o dono tá deixando ou na mão do vendedor sozinho, ou tá deixando lá, botando a responsabilidade pro tráfego. Isso, pra E gente. tem que pra ter quem tiver. o conjunto. Porque já chegou vários... Eu já usei tráfego lá pro empréstimo. Eu acho que você acompanhou a péssima experiência que eu tive, porque tem agência que realmente é ruim. Sim. Tem agência que é a armadora nessa situação. Entendeu? Que não chega, não explica lá pro empresário o que vai acontecer, promete mundos e fundos e de fato não entrega. E também tem essa situação, que a agência tá entregando tudo direitinho, tá passando as informações, o lead tá chegando, porque não tá chegando cliente para comprar colchão, tá chegando cliente para comprar empréstimo. Aí o que é que acontece? O que é que eu fazia com minha equipe? É lead. Independente se o cliente vai comprar agora, se o cliente não vai comprar, ele vai estar lá no banco de dados da gente. Entendeu? Tem que estar muito organizado isso. Uma planilha, um CRM. O que foi que aconteceu com esse cliente a partir do momento que ele chegou? Né? Tinha cliente que eu não fazia nada com ele, porque realmente não tinha nada disponível no meu serviço, né? Mas eu pedi uma indicação. Hoje o vendedor tem vergonha de pedir indicação. É verdade. Não faz pós-venda, não sabe nem... Ele não quer nem saber como foi o atendimento dele. Entendeu? Então, a gente fala muito, né, sobre isso. E agora vai falar muito mais, porque Guruba tá lá treinando equipes de vendas. O meu foco é mais a questão do WhatsApp. Tem um momento lá no WhatsApp que você sabe a voz do comando do cliente. Tipo, será que eu posso mandar um áudio para esse cliente? E vendedor é o quê? Chegou uma mensagem, perguntas e resposta. E às vezes nem faz a pergunta pro cliente. Apenas fica lá. Respondeu o cliente, tem azul. Certo. Eu vendo hoje cada vez mais, né, principalmente no digital, ele tá sendo tira-dúvidas. Sua pergunta tem? Não tem? Não. E às vezes assim, não tem. Tipo assim, ele não puxa nova conversa, eu não tenho esse tamanho aqui, né? Mas me fala, qual a ocasião para poder ver se tem outro tamanho, outra cor, outra peça. Então falta essa expertise, sabe? O atendimento personalizado, eu vejo hoje a grande diferença no mundo de muito chatbot, totem, como você falou. Então, a gente entra em comunicação, tá ali um chatbot. Aí, o que é que eu penso? De início, se na compra ele já tá me apresentando o chatbot, imagina quando eu tiver reclamações, quando eu quiser
tirar alguma dúvida sobre o produto. Isso me trava muito. Que Então, eu acho que você tem que saber a hora de usar Isso que esses acontece, processos. né? O mundo hoje está muito automatizado. Automatizado. E eu acho que a E não automatização entenderam o que é atendimento humanizado. e a não entenderam. automação, né, para algumas coisas é importante, né? Sim. É válido. Sim. Só que como o mundo tá tão automatizado, as pessoas agora querem a coisa humanizada. A Olha que gente tá loucura. humanizando Porque o mundo tá indo pro lado da automação, mas cada vez o consumidor, ele quer ser atendido por alguém. por alguém. Só que a empresa que não entendeu isso, já era, entendeu? Ferramentas digitais, tecnológicas, eu acho que são sempre bem-vindas, sim. Sempre. Mas tendo feeling, né? De como você utilizar. Um exemplo prático é o consignado, que atende normalmente quem? Idosos, pensionistas, e vai ter sempre lá um neto, um sobrinho, né, que entra na jogada para entender, para ter aquele cuidado da pessoa não entrar num golpe. Mas assim, de forma geral, a gente tem que ter o feeling. Se é para usar, se não é para usar, quando usar. Isso. Quando a gente fala sobre essas ferramentas, sobre tráfego, WhatsApp e tudo mais, qual a importância da análise de dados? Porque, assim, quantos nãos eu recebi nesse mês? Isso. De quem eu recebi esses nãos? Qual o perfil de quem me deu não? Qual foi o timing dessa conversa? Quanto tempo demorou essa conversa? Tem gente que espera um mês inteiro para saber disso, né? Eu, geralmente, eu fazia essa análise a cada 2 dias, 3 dias. Eu disse, tô fazendo assim e tá dando errado. Tô usando essa ferramenta, tá dando errado. Tô usando esse vídeo, vamos mudar a mensagem. Porque não adianta eu trabalhar no WhatsApp e uma mensagem muito longa, muito curta, que não tenha o entendimento lá do cliente. As métricas, elas sempre acabam apontando um caminho, desde que a gente saiba fazer uma leitura correta, né? O que eu sempre falo, né? Como dono de negócio, né? E como vendedor, eu preciso ter 3 coisas, né? Primeiro, eu preciso ter os dados. Tem gente que já morre aqui, né? Depois, eu preciso saber analisar os dados, porque tem pessoas que até têm o dado, mas não sabem analisar. Sim. E depois que eu tenho os dados e analisei, o que é que eu faço com isso? Porque tem pessoas que até analisam, né? Você vai numa empresa, o cara tem um painel lá lindo. Tem um monte de indicador. Diz que tu tá tomando que decisão baseada nisso. Aí a conversa trava. Então eu tenho os dados, eu sei analisar os dados e agora eu sei o que fazer com os dados. Então eu tenho que saber se a minha empresa é melhor mandar vídeo ou mandar áudio ou mandar texto. Vai Como é depender que- da pessoa. Como é que converte mais? Porque assim, a venda é uma coisa bem mais complexa do que qualquer outro setor, porque tem um ponto que não depende da gente, que é o cliente. Sim. Porque financeiro é fácil, 2 mais 2 é 4. Se na planilha bater 5, tá errada a soma. Isso. Mas no atendimento, 2 mais 2 tem um cliente. E o atendimento ele não vai funcionar 100% para todo mundo. Agora, óbvio, né? Se eu olhar para uma probabilidade, eu vou ver que tem uma forma que funciona melhor. Só que, o que eu sempre falo, né? Que vendedor ou gestor amador, ele fala sobre resultados. O profissional, ele fala sobre causas que geram resultado. Então, eu sempre discuto, né? Quando eu tô com equipe comercial, tô fazendo alguns trabalhos com grandes empresas. A gente tá fazendo agora o quê? Faz o trabalho, depois faz uma engenharia reversa. Eu vendi X carros, beleza. De onde vieram esses leads? Quem for vendedor? Né, vamos avaliar aqui a performance da equipe. A minha empresa, ela tem uma performance de aproveitamento X. Massa. Esse número tá dentro do que eu quero ou tá abaixo? Esse é o primeiro ponto. Tá ok. Quem é que da equipe performa abaixo, quem performa acima? Quem performa acima, o que é que ele faz de diferente que os outros não fazem? Cara, não tem muita informação, né? Não dá pra se contentar, porque eu tive um resultado bom, bati minha meta, tchau, não. Tem muita empresa, né, que bater a meta se torna uma bengala. Porque não é o se eu bati ou se eu não bati, é como eu bati. Porque, um exemplo, tem empresas hoje aí que batem meta, mas quando ela vai olhar o resultado dela, 50% da meta está sendo batida por conta de um vendedor. Só que esse cara ele não é mais vendedor, ele é teu sócio. Porque se ele sair, você quebra. Sim, isso. Então, se eu tiver uma empresa e tiver um método de vendas, eu nunca vou ter um vendedor que ele vai se destacar de uma forma tão extrema. Óbvio que, por mais que eu tenha um script ali, um modelo, quem tem um talento, ele vai sobressair. Mas Fora da curva, né? Mas se eu tenho uma concentração comercial em alguém, isso é falta de gestão comercial. Sim. E não tem um planejamento, né? Porque é o que eu digo. Eu preciso saber de onde vieram esses clientes. Por exemplo, eu tinha uma planilha lá que tinha o nome do vendedor, a data, o produto, enfim. E eu acompanhava. Veio da onde? Veio de panfleto? Veio de indicação? Veio do tráfego? Veio do meu sistema? Veio de um amigo? É o cliente da casa? É recorrente? Porque se o vendedor bate metas através do clientes indicados, então ele está usando muito mais isso. E por que os outros não utilizar? Então fica meio louco, assim.
esse vendedor vai usar essa estratégia e deu certo. E tem outros que não. Tem alguns que vão ter uma expertise maior, tipo lá no WhatsApp, se me botar para vender tanto pessoalmente no WhatsApp, vou dizer, eu consigo vender melhor no WhatsApp, porque a minha experiência de anos é no WhatsApp. Mas eu também tenho que aprender a vender na frente, né? Isso acontece quando a gente olha. Desculpa. Isso acontece quando a gente olha para nossa própria performance, né? Porque, como o Guruba falou, a gente está muito habituado a querer analisar os dados quando alguma coisa dá errado. Isso. Para procurar um culpado, para procurar um índice, para procurar alguma coisa, até para tirar a culpa dos nossos ombros. Mas é muito interessante você analisar o que está dando certo e ver o que você consegue ali otimizar mais ainda, né? Então, isso parte, como vocês bem falaram, né? Desde o topo, Isso. mas também da parte do vendedor. Porque a gente precisa compreender a grandeza que é vender. E assim, a gente sempre fala, em vários episódios, a gente sempre repete isso, que assim, vender tem muito uma trava, né? Tem vendedor que tem vergonha de dizer que é vendedor. Aí criaram outros termos, né? Eu sou analista, sou consultor. Cara, mas vendedor, assim, eu considero uma das melhores carreiras pra você seguir. Se você for ver os nomes das pessoas milionárias, trilionárias aí, né? Isso. Forbes, tá, vendedor, Primeiro cara, ponto, vendedor. né, assim... Aceitação, né? Primeiro ponto todo mundo é vendedor. vendedor. Agora, vendedor de quê? Então, você não é médico, você é estar médico. Só que você vende o quê? Consulta. Você é dentista. Então, todos nós, em algum momento, estamos vendendo. Só que acontece, né? Por que a profissão vendedor é uma profissão que as pessoas falam mal? Porque a barreira de entrada, ela é muito baixa. Então, exemplo, para a maioria das profissões formais, eu tenho, no mínimo, uma faculdade de 5 anos. Isso. Porra, psicólogo, advogado. Então, você, no mínimo, tem que estudar 5 anos. Óbvio que uma faculdade de 5 anos vai te dizer se você é bom, se você é ruim. Mas, no mínimo, você teve que lidar 5 anos para poder se intitular aquilo ali. E o vendedor precisa de quê? Porra nenhuma. Né? Ele chega na loja, como é que a galera contrata vendedor? Se aqui na minha frente, se for desenrolado, eu quero. Puta merda, velho. Venda uma caneta aí pra mim. Hoje em dia não é Venda uma mais caneta assim, pra né? mim. Então, assim, cara, venda, né, é uma mistura, né, de ciência e arte, né? Ciência tá os números. É aquilo que a gente tava discutindo sobre indicadores, sobre números. Então, tem um número muito embasado ali que precisa identificar. Onde é que tá meu gargalo? Onde é que eu tô indo bem? Onde é que eu tô indo mal? Né? Na metodologia que eu ensino, né, existe um funil. E para cada etapa do funil, né, então o cliente entrou lá, prospectei. Ele qualificou. Então, cada etapa do cliente, eu vou andando com ele lá. E se eu pegar uma empresa que tá treinada por mim, quando eu bater o olho, eu vou saber. O problema tá aqui, ó. Eu sei se o problema tá na ligação, no agendamento com o cliente. Se o cliente agenda, o cliente não vem. Ou se o cliente agenda, vem, não fecha. Só que quantas empresas têm isso desenhado? Isso. Porra, quase nenhuma, velho. Agora a gente fala assim sobre empresas grandes e médias, mas eu acho que isso funciona também muito bem para pequenos empreendedores, que inclusive é a maior parte da nossa audiência, né? Sim. Entender que, cara, isso aqui que a gente tá falando não é só para grandes empresas, não. A gente tá falando para um pequeno empreendedor, porque você não vai conseguir crescer, alavancar com um negócio sustentável, um negócio, né, assim, realmente sólido, se você não tiver essa organização desde o início. E até chega, depois de ter que voltar pro ponto zero várias vezes. Né? Eu sempre falo, né? Pô, uma empresa grande é uma empresa que foi pequena e foi profissional, entendeu? Então ninguém começa grande, eu tenho que começar pequeno, mas se eu for só pequeno e não faço as coisas certas, eu nunca vou me tornar alguém grande. Isso. Então essa maior ilusão de que, quando eu for grande, eu vou investir. Tu nunca vai ser, pô. Eu vejo uma resistência justamente nesses pequenos. Cara, O se eu vender pequeno- de 5 eu já tenho uma análise ali pra fazer. O pequeno não quer fazer esse trabalho, quer crescer de bolo e acha que é igual antigamente. Vou empreender, vou colocar uma loja de roupa e vai dar certo. Não é assim. Se hoje tu não tiver preparação e entendimento e principalmente saber, né, o digital, Uhum. a programação que eu preciso ter, quantos meses eu preciso ter de faturamento guardado, Pra investir. dinheiro guardado para poder investir e Se segurar, manter, né? sim. Tipo 1, 2, Se 3 manter. meses. Então, assim, a gente fala de vendas, que é o que vai girar. Mas existe Estrutura. um caminho aí que tem que ser traçado. Por exemplo, eu falo de mim. Antes eu empreendia de qualquer forma. É porque eu sou empreendedora, sou muambeira, deu certo, vendia tudo e eu vou continuar vendendo assim. Não, a partir desse ano eu comecei a fazer diferente. O que é que eu preciso? É uma base. Eu vou fazer minha base. Eu vou procurar alguém que me treine, que já passou pelo caminho e que eu vou... Não é seguir todo mundo. Eu falo por minha experiência, tá? Vou seguir todo mundo. Eu vou procurar quais os sistemas que vai
me ajudar a potencializar isso aqui. Vou trabalhar minha mentalidade, porque se eu não tiver mentalidade empreendedora e entender que eu vou precisar de uma mentoria, que eu vou precisar me conectar com pessoas, porque não adianta. Eu tenho um bom sistema, eu fazer um curso de WhatsApp, eu tenho uma mentoria, se eu não mudar minha mentalidade. Sim. E estar em comunidade é muito importante para isso. Eu sempre falo isso. Empreender no digital é um pouco de solitude, digamos assim. Mas, assim, as pessoas precisam entender que, independente do teu ramo, da tua empresa, do formato do teu negócio, precisa estar em comunidade. Você precisa compartilhar os desafios de um empreendedor, né, da tua organização. E, de repente, tu senta aqui numa mesa e tem pessoas que estão compartilhando o mesmo desafio ou já passaram. E aí, uma pontua... E, assim, as melhores soluções, eu sempre acredito que... Porque assim, ó, a vida empreendedora é uma vida que ela é solitária, né? Então, normalmente você ali que decide empreender, você normalmente é diferente da normalidade, diferente dos normais, né? Muitas vezes as pessoas estão do teu lado, te chamando louco. Sim. Muito bem. Tipo assim, pô, tu tá louco, isso não vai dar certo. Por que isso acontece? Porque muitas vezes você tá dentro de um ambiente... E não é por mal, velho. É porque a galera não acredita que aquilo é real. Quando eu decidi largar, né, minha carreira, eu tinha 15 anos e foi meu primeiro emprego e meu último emprego. Então, assim, eu tinha estabilidade, entre aspas, porque, cara, eu era o maior gerente dali, eu tinha sido o maior vendedor. Então, eu só sairia dali se por algum motivo eu roubasse, que não ia acontecer. Então, assim, cara, se eu quisesse ficar lá o resto da minha vida, eu ficaria. Porra, tinha um bom salário? Tinha, eu ganhava 10, 11 mil, carro da empresa. Então, cara, eu já ganhava mais do que o dobro do que meu pai e minha mãe ganhavam. Então, na vida, eu tinha vencido, pô. Sim. Só que, quando eu comecei a estudar, que eu olhei pro mundo e falei, velho, o mundo é muito grande pra eu poder ficar aqui dentro. Né? Mas na época que eu saí, foi em 2019, tava ainda muito... O digital ainda não era o boom que é hoje, né? Uhum. Mas eu percebi o quê? Cara, o mundo lá fora é muito grande, né? E foi quando eu comecei a perceber o quanto as pessoas eram fracas em vendas e o quanto eu era foda nisso. Então eu falei, velho, o que é vender, né? No final das contas, vender é alguém tem um problema, eu tenho uma solução, eu te mostro que minha solução resolve teu problema, você paga. E falei, velho... Acabamos de falar sobre isso, mentalidade, né? Isso. E aí, você tem a mentalidade que você pode, que você é foda, que você consegue, vai vir barreiras, vai vir problema você vai... E uma coisa que eu falo muito, né, que travam as pessoas é a dúvida, né? Muitas pessoas não vão pela dúvida. Eu sempre falo, né? Pega aí esse marketing. Uma metáfora é a seguinte, cara, imagina se Deus sentasse na tua frente agora e falasse assim, fulano, assina aqui um contrato comigo, certo? E daqui a 6 anos você vai ter tudo que você gostaria na sua vida. Qual é o critério daqui? É que você faça todos os dias o que tem que ser feito. As pessoas assinariam esse contrato ou não? Com certeza. Se a pessoa... Mas a pessoa diz assim, fulano, você vai ter certeza que daqui a 6 anos você vai conquistar tudo. Vai. Não vai? Tudo vai, assinaria? Sim. Massa. Beleza. O que é que eu fiz nesse momento? Eu tirei da cabeça das pessoas o quê? A incerteza. A dúvida. Por quê? Eu disse a ele, cara, vai dar certo. Sim. Então eu tirei da cabeça das pessoas o quê? A dúvida. Isso é uma garantia. Não é isso? Agora me responde uma coisa. Se você é empreendedor e você decide fazer durante todos os dias que tem que ser feito, durante 6 anos, tu tem alguma dúvida que tu vai estar num patamar muito, infinitamente maior do que você tem hoje? O problema, eu acho que é não acreditar muito em você. É isso, mas é isso, porque assim, a pessoa falta confiança. Mas por que falta confiança? Porque a pessoa tem dúvida que vai dar certo, entendeu? As pessoas têm plano A, mas têm plano B, C, D. Certo. Quando eu saí, fiz a minha transição de carreira, com 2 meses e meio, né? E quando eu fiz minha transição de carreira, no começo eu atuava muito mal como mentor, como coach, era uma coisa bem embrionária. Mas eu tinha muita clareza onde eu queria chegar. Mas eu fazia ali por mês ainda R$5.000. Né? Quando eu saí, eu tinha guardado ali 6 meses. Tipo, pô, se der tudo errado, eu tenho 6 meses guardado. E fui. Só que com 2 meses e meio, eu recebi uma proposta do mercado para voltar pro mercado que eu tava para ganhar 20 mil. Cara, se eu tivesse dúvida que eu daria certo, eu tinha voltado, pô, óbvio. Só que eu tinha certeza que eu daria certo. Eu falei, cara, obrigado pelo convite, massa, mas, cara, a minha decisão mais difícil já tomei, que foi largar meus 15 anos. E vou fazer dar certo. Ele, porra, poucos tomariam essa decisão. Eu disse, pois é, eu não sou qualquer um, eu sou diferente, vai. E eu falo pra todo mundo, e assim, e pra algumas pessoas podem levar isso como se fosse, esse bicho é arrogante, é prepotência. Eu falo que isso é contundência. Sim. Eu falo pra todo mundo, assim, eu falo muito pros meus mentorados, né, assim, salas mais
privadas, mas eu falo pra todo mundo que em 2 anos eu vou ser a maior referência de Pernambuco em vendas e acabou, velho, não vai ter pra ninguém. Por quê? Porque no meu bastidor, ninguém trabalha, estuda tanto quanto eu trabalho, quanto eu estudo, entendeu? Mas o que é isso? É confiança, pô. Só que as pessoas não confiam em si. E Só você e sabe. também é uma maneira de vender. Ou vocês acham que, tipo, eu cheguei até ele porque eu achava que tinha alguma dúvida? Não, porque... E eu falo, turma, assim, ó, se você estiver do meu lado por 6 meses e você não crescer, eu devolvo teu dinheiro. Então, não tem como. Abre as próximas inscrições quando? Não tem como. Então, assim, ó, ponto Dai, né, quando ela se conectou comigo, foi no final do ano passado, e eu vi o mercado... Deus, coitadinha de mim, cheguei lá, puxando a cachorrinha assim, ó. E assim, eu vi no mercado essa dor que vocês falaram, né, que o empreendedor ele é muito sozinho. Sim. Que ele, ele quer trocar uma ideia, quer tirar uma dúvida e ele, caramba, não tem. É porque existem algumas barreiras que impõem, assim, a questão da concorrência. Né? Total, vou contar uma As pessoas história olham pro fantástica em outro relação a isso. empresário e acham que ele é um Já concorrente. nasceu. Né? Aí, eu fui ano passado, né, pra uma imersão lá em São Paulo com o Joel, né, eu sou um cara que investe pra caralho em conhecimento, né, porque eu falo, né, que quem vende conhecimento, o seu estoque é conhecimento, então eu invisto muito. Aí fui pra lá, voltei, e uma coisa que eu queria aprender com ele foi, cara, como construir uma marca muito forte sobre o nome. Tanto que quando eu voltei, eu não falo nem do nome da minha empresa, eu falo o nome Guruba, por quê? Porque é esse nome que tem que estar na boca das pessoas. E quando eu voltei, eu falei, como é que eu faço pra poder fortalecer meu nome em Recife? Eu fui o quê? O que é vender? Problema, solução. Qual é o problema que todo empreendedor tem? Ciência e comunidade. Ele quer se conectar com os empreendedores. Aí eu criei uma comunidade. Eu chamei também. Eu criei uma Sim, comunidade abaixo de mim. O que seria a comunidade? É o encontro mensal de empreendedores, né? E lá vai ser um momento que vai ter um conteúdo comigo e vai ter um momento que vai ser troca entre eles para justamente o quê? Trocar ideia, tá? Tudo isso que vocês percebem que é mercado. E comecei isso em maio. Foi maio, junho, julho, e o negócio crescendo. Só que eu criei uma escassez de, cara, isso aqui é só para quem é meu cliente. Não era tipo assim, vou abrir pro mercado. E foi proposital, tá? E em alguns momentos ou outros, quando eu abri alguma turma de mentoria, alguma coisa, eu falava, turma, vou abrir pro mercado 5 vagas para minha comunidade, para esse encontro. E aí, sempre que alguém ia pra comunidade, né, para poder me ver lá, quando a pessoa saía, a pessoa comprava. Por quê? Porque ele me via ali, via a minha entrega e falou, cara, eu quero estar perto desse cara. E aí, quando chegou no final do ano, eu falei, cara, a comunidade agora tem que ser maior. Porque tem muita gente que precisa disso, só que agora eu quero vender isso pro mercado. Porque a princípio não era vendido, né? Tipo, as pessoas pagavam R$100 só para poder custear o dia do evento, né? Então, porque a ideia daquilo ali não era eu ganhar grana, era eu criar um movimento abaixo de mim. E quando eu criei a comunidade, eu tinha pensado em algumas coisas para ela. Troca entre empreendedores, a pessoa tá com um desafio no seu negócio, coloca lá no grupo e outras pessoas vão ajudar, só que... Né? A comunidade era muito grande. Tipo, eu tinha mais de 100 pessoas que estavam aptas a entrar, mas só 50 falaram que queriam. Mas o grupo tinha 50, mas nem todo encontro iam 50. Só que as pessoas não se sentem confortáveis em colocar uma demanda sua, uma dor sua num grupo com 50 pessoas, pô. Aí eu comecei a pensar, caramba, como é que eu posso criar uma solução para isso? Aí foi quando eu criei, de fato, uma outra solução, que é quem é que tá na comunidade, que tá mais engajado, que já tá no nível de consciência maior e que pode pagar mais. Aí eu vi quem eram as pessoas e criei um mastermind. Criei uma solução acima da comunidade. E aí sim, eu vendi e não foi para um ticket barato. E quando eu vendi, foi surreal que eu não precisei fazer força. Sim. No último dia da comunidade, né, meio que começamos a falar sobre o ano, o crescimento, quem aqui foi meu cliente, todo mundo falou, né, que eu cresci 3 vezes mais, começou a trazer. Galera, pensando nisso aqui, eu criei uma solução, a solução é essa, vai acontecer assim assado, é um programa de 6 meses aqui, custa tanto, quem quer? Pronto. Esse movimento que se cria é muito interessante, até para que a gente entenda, né, e a nossa audiência também entenda que existe um percurso aí, né? Sim. Ninguém estoura de uma hora para outra. A gente até costuma ver alguns perfis, algumas personalidades, mas, tipo, teve todo um trabalho ali por trás. Que o bastidor, ninguém, às Toda vezes, você não sabe o estratégia, bastidor, né? né, As velho? redes sociais, na verdade, nada mais são do que recortes da vida. Total. Mostrar ali o que a gente quer. Até mesmo os deslizes que a gente mostra, os perrengues que a gente mostra, é tudo intencional. Ou melhor, precisa ser intencional, precisa ser estratégico, né? Então, quando a gente cria um movimento que há um propósito por trás, claro que você tem contas para pagar, você tem boleto para pagar, Total. né? Você tem suas ambições pessoais, mas, assim, há um propósito maior em nome disso, né? Que é ajudar pessoas. E quando a gente se torna, de uma maneira ou de outra, agente de transformação na vida das pessoas, sim, né? Porque quando tem um propósito por trás, né, é incrível, né?
quanto menos eu olho pra grana, mais grana eu ganho. Isso. Porque assim, a gente tem que olhar pro dinheiro. Eu sou um cara extremamente ambicioso. Eu vou ter uma vida foda, a minha família vai ter uma vida foda. Só que quanto mais grana eu ganhar, mais pessoas eu vou ajudar. Então eu não posso olhar pro dinheiro e falar que é uma coisa ruim. Agora, dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Sim. Entendeu? E aí a gente chega numa questão que é muita gente que produz conteúdo hoje em dia e não vende nada. Eu falo porque eu vejo isso e gasta tanta energia fazendo conteúdo, entregando muita coisa, e aí não chega àquele ponto de vender justamente por esse receio de o que vão pensar de mim, o que é que as pessoas vão achar, e aí a gente bate naquela questão que a gente estava falando sobre autoconfiança, onde é que tá teus bloqueios na venda? Isso tem que ser identificado para que você entenda e consiga monetizar o teu produto e não desistir, vamos supor, do digital porque não vendeu nada. Então, é justamente isso, o que eu observei, né? As pessoas querem ir lá se vender. Mas quando eu chego lá na mesa, quando eu entendo que eu estou ali através de um ser humano, que eu estou conversando com ele, atendimento humanizado ali é uma pessoa. Muitas vezes ali, eu tenho certeza que a pessoa está conversando assim, está trocando uma ideia, está querendo fazer um fechamento, está pensando aqui no dinheiro. Uhum. Pô, eu preciso entender a minha entrega, o que eu preciso fazer para melhorar o resultado. Ou da empresa, ou da pessoa física, né, de forma geral. E a partir do momento que eu entrego isso, sempre falo, vendas também é sentimento, é amor. Eu olhar para você, eu dizer, ó, vou te ajudar, né, ou a empresa, vou te ajudar. Mas tem muita gente que quer estar lá no digital, postando o que não vive. Sim. Né, postando o que não vive, quer instagramar, não tem a realidade, mas as pessoas sentem. Sentem a partir do momento... de um vídeo, de uma postagem, e a pessoa acompanha. E se não acompanha, tem pessoas perto de você que vai dizer o resultado. Não, vá através dele que o resultado é positivo. Entendeu? A partir da nossa confiança também. Por exemplo, eu mudei a chave faz pouco tempo. Eu tive medo, não vou mentir. Empurrar a vaquinha de Daiane. Não, tive medo, mas foi impressionante. Quando eu empurrei minha vaquinha, meu telefone não parou. É muito aquilo que ele falou, né? Qual é a proposta que você vai receber? Mas aquilo tá linkado no que você quer. Mas esse trabalho que eu fiz foi agora? Não, eu trabalho trazendo verdade, honestidade, resiliência, vendendo, mostrando como é que se faz há um bom tempo. Então, quando a minha vaquinha foi empurrada de ladeira abaixo, né? E eu conversei com o Guruba tudo para tomar uma decisão. Quando começou a vir as propostas, cliente, eu disse, não, porque ainda não estava acreditando em mim. Mas no dia que eu acreditei em mim, disse, eu vou fazer o negócio acontecer. Acabou-se propostas, não, eu vou fazer, pronto. Já fechou cliente e tem outros para vir. É muito... Acho que é justamente isso, essa quebra onde você se identifica o que é que tá em mim. Eu falo por mim, porque eu nunca fui uma boa vendedora. Assim, ainda tenho dificuldade com vendas. Eu sou a pessoa que, quando chega na hora de dizer o preço, eu dou aquela travada. Daça me conhece. Eu tenho que vender a mentoria pra ela, que é ao vivo, né? Mas eu tô aprendendo agora, como dona de agência, eu tenho que vender meu peixe. E o que é que eu tenho identificado? O que eu faço é muito bom. Eu dou o meu melhor aqui e dá certo. Então, eu começo a depositar toda a confiança no produto e eu consigo conversar com você e lhe convencer. Porque agora eu tô buscando força não no que eu acho, mas no que eu tenho certeza. Nos resultados que eu consigo apresentar. É porque o grande detalhe, turma, é porque assim, vendas é algo muito técnico. Então, assim, agora que eu tenho um grupo que eu faço, né, que é um grupo de supervisão, são pessoas que passaram pela mentoria e estão no nível acima, né, e aí ela foi apresentar a proposta para uma grande construtora, né, e aí no final o dono lá, tipo assim, era um projeto muito ligado a processos. E aí, quando você fala de processos, para tangibilizar isso em números não é tão fácil, né? Vendas é diferente. Você vende quantos projetos no mês? Gurubá vende 50 mil. Se você vender 70, você aumentou. Só que aí, na hora que ela foi pra apresentação, e aí no final o cara falou, tá, eu vou aumentar quanto meu faturamento contra desse projeto? Ela travou, velho. Pois é. E ela, como é que eu quebro isso? Eu disse, primeiro, nunca vá para uma apresentação de vendas sem estudar o cliente. Cara, o cara que é dono de uma empresa de engenharia, esse cara é totalmente o quê? Calculista, é um cara que é racional, é um cara que ele... Para ganhos, para percas. Para ganhos, para percas. Então, eu tinha que ter levantado isso no começo da negociação. Fulano, isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Tu acredita que se a gente tivesse isso aqui ajustado na tua empresa, quanto você ganha de tempo no teu dia? Começar o quê? Levantar, mostrar para ele que o quanto tem um processo mais ajustado
Vai trazer para ele o quê? Benefícios. E quando ele te faz uma pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Devolve a pergunta, seu fulano. E eu te pergunto agora, tu me falou que tu tá com esses problemas aqui. E se eu te entregar essa solução aqui, quanto é que tu aumenta teu faturamento? Fala para mim. Porque ele tem a resposta. Se ele sabe Muitas quanto ele tá vezes ele perdendo quer, por conta de um sim. gargalo, ele sabe uma proporção do que ele Uma pode proporção. ganhar. Entendeu? Só que a Tem venda... gente, às vezes, que nem sabe. A gente acompanhou situações que, tipo, tá perdendo. É porque a venda, né? Na consciência, né? É porque assim, a venda, né? A pessoa antes de comprar um produto ou um serviço, ele passa em 4 níveis de consciência. O nível de consciência 4 é: eu tenho um problema, eu já sei que eu tenho e eu já quero resolver. Pô, essa pessoa ela chega pra comprar. Não tem. É aquela pessoa que chega no WhatsApp, eu quero. Só que tem uma pessoa que tá no nível abaixo dessa, que é: eu tenho um problema, até já sei que tenho, mas eu vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque aquele problema ainda não tá doendo o suficiente. Ou ela não viu ainda o quanto seria melhor a vida dela com aquela solução. Então, e todos nós, o ser humano, de forma geral, pô, é procrastinador. Então, o vendedor, ele tem que fazer esse percurso do cliente. Isso. Para Boas que, perguntas. pra Boas que perguntas. venha Colocar consciência. e ter a paciência, que eu acho Entender. que muita gente já chega e já quer converter logo de cara. Isso acaba afastando. Vender a qualquer preço. A qualquer preço, Eu sempre sem falo, entender. né? Não quer nem ouvir. O vendedor, ele não é um falador inconveniente. Ele é um perguntador profissional. Perfeito. Então, o que é venda, Guruba? É eu entender o que tu precisa e te mostrar a solução. A coisa mais idiota na venda é: eu sei o que tu precisa. Tu tem uma bola de cristal? Tu não sabe o que eu preciso, velho. Tu nem me conhece. Às vezes chega no meu direct assim: eu sei o que tu precisa, fala comigo. Eu digo: meu irmão, primeiro, vai aprender a vender, pô. Porque tu não vai vender pra ninguém assim. Por A gente quê? compartilha os prints nos bastidores da Nordeste, que é um negócio bem... E outra coisa, essa Você situação que precisa. você diz, não sei vender. Por quê? Porque a fama de um bom vendedor, a pessoa muito falante, uma pessoa Agressivo, muito que chega lá. simpática, a pessoa... O mercado tá Manipulador, mudando. conversa. O mercado tá mudando. Tipo, você, hoje, a melhor técnica para vender é ouvir, escutar. Por isso que já tem, né? Não tem nem oratória mais. É escutatória. Se as pessoas, bons vendedores, entenderem que ele vai ter que ouvir bastante, Sim. pegar aquela parte principal e trabalhar aquilo, ótimo. O que é que ele Se vai tu fazer com a informação, né? Falar. Quer ouvir por si só. Mas o maior gargalo, assim, né, na venda em si, tá muito ligado ao comportamento. Porque, assim, todo ser humano, né, a gente tem medo da rejeição. Isso. Isso é desde a natureza, pô. A gente, desde de criança, a gente não quer ser rejeitado. Só que quando eu vou fazer uma oferta pra você e você me diz não, qual é o sentimento que eu recebo? De quê? Rejeição. Eu quero ser rejeitado? Não. Por isso que eu não tenho oferta. Então as pessoas têm medo de fazer uma oferta, por exemplo, no digital, por exemplo, porque tem com medo de no final ninguém comprar. Eu tenho uma premissa, né, na minha vida, que é... Eu uso sempre um princípio bíblico na venda, que é quando eu chego pra Daiane e falo: não, pra mim, né? Quer comprar comigo? Não. Aí eu tenho um amor próximo. Quer comprar comigo? Cara, eu tenho um produto foda que resolve o problema de muitas pessoas. Quem passou por mim já resolveu. Se ela não quiser, A de quem... pessoa que tá perdendo. Se ela não quiser, de quem é o problema? Dela, pô. Tem aquela situação, né? O vendedor, ele precisa saber que ele precisa prospectar. Por isso que muita empresa hoje tá reclamando do mês. Você prospectou, meu amor. Você prospectou. Porque imagina, eu ficasse lá só postando no Instagram, postando uma Vai foto. cair do Eu tive céu, que ir já atrás, eu tive que falar com um monte de gente, dizendo o que é que estava acontecendo comigo, um indicando pro outro. Né? Em uma conversa aconteceu o primeiro cliente, do segundo cliente, do terceiro cliente. Em menos de 15 dias. Aproveitando essa questão da abordagem, né? Hoje a gente vê muita questão de abordagem no WhatsApp direto, no direct. Então, você tá ali, tá recebendo várias pessoas. Existe uma forma correta de fazer isso? Sim. Essa abordagem? O que é que vocês recomendariam? Eu vendo mentorias hoje, né? Assim, a gente tá aqui agora, né? Nesse podcast, mas eu tenho uma funcionária minha que tá nos bastidores prospectando. Então, ela faz nesse 1 a 1 mesmo, Mas tem uma forma... Dá certo essa Dá questão. certo, né? Então, pra você não ter noção, essas pessoas que chegam, né? Qual é a missão dela? Colocar a pessoa na minha frente numa reunião. Só que ela prospecta no Instagram, no 1 a 1, com o meu perfil. Então, ela tá falando como se fosse o Guruba que tá falando. Sim. Só que ela tá treinada em como... Porque não é qualquer abordagem. Sim. É a abordagem certa Isso pra é a pessoa questão, certa. A abordagem. E aí, quando ela... Qual é a missão dela? É fazer a pessoa marcar a reunião e a reunião quem faz sou eu. Eu quero chegar em um determinado momento
que eu quero ter alguém Comercial, fácil. para fazer a reunião para mim. Só que muita gente não entende isso, né? Ah, quero fazer uma equipe comercial. A depender do que você venda, né? No meu caso, eu vendo mentorias, é um serviço muito personalizado. O comercial, o cara que vai fechar, ele tem que entender daquele projeto. Sim. Não é só um bom vendedor, ele tem que saber o que vai acontecer ali. Dominar o produto, né? Sim. Então, vou demorar a terceirizar, principalmente a venda da minha mentoria. Eu tô terceirizando o quê? Imersões, eventos, porque é fácil de vender. Mas qual é a missão dela? Colocar a pessoa na minha frente. Então, hoje a gente aborda pessoas que nunca me viram na vida e eu faço para essa pessoa 3 ofertas. Uma da minha mentoria individual, que é mais de 40 mil. Uma de 10 mil, que é um programa em grupo de 6 meses. E outra de 15 mil. E pessoas compram. Sim. A partir de uma abordagem, fria. Relativamente Caramba. fria. Algumas delas a gente manda por texto. E eu tô testando algumas agora por áudio. Que ainda tá tendo mais conexão. Qual o desafio, né? Porque para mandar por áudio tem que ser eu. Então ela vai ter que separar as pessoas, Sim. desenhar no jeito que eu quero, só que o áudio tem que ser mandado por mim. Aí eu perco um pouquinho só de tração, porque eu não posso terceirizar isso. Mas se eu começar a mandar, né? Já comecei a mandar alguns e perceber que aquilo ali me traz mais resultado, acabou, eu tenho que me virar e arrumar tempo na minha agenda para poder mandar áudio. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é sobre a questão do teste, né? As pessoas querem, não só no digital, mas em tudo que é área. As pessoas querem respostas prontas. Não tem. Rápido. Receitas prontas, um passo a passo para... Cara, não existe isso. Somente venda, né? No gerenciamento de Instagram, de contas de redes sociais, que é um dos meus braços de atuação no trabalho, no digital, a gente vê muito isso. É tipo assim... Oi, Radassa, tudo bem? Olha, eu queria saber quanto é que tu faz pra criar 4 postagens pra mim no Instagram por semana. Resposta pronta. Ele quer uma coisinha pronta ali, ó. Como se ele já tivesse, de forma concreta, que o problema dele é resolvido com a recorrência de 4 publicações por semana. E não tem nada a ver com isso. Aí quando posta, É testar, entendeu? Assim, olha, não é combo de post. É uma questão de estratégia. Qual a estratégia que vai dar certo? A estratégia que tá dando certo pra Joel J, vamos falar aqui uma referência, pode ser que não tem nada a ver com Guruba. Só que o estratégia de uma pessoa. grande ponto importante é assim, ó. É porque muitas pessoas, o cliente chega com o nível de consciência que eu falei abaixo. Ele não tem consciência disso. A gente tem que fazer. Quem é que tem que ter consciência? Que tá vendendo, Quem tá pô. vendendo. Então eu Você que não vendo. pode- É verdade. Porque se a pessoa chegar na minha frente aqui agora, independente de como ele chegar, eu vou vender pra ele. Ele só não vai comprar se ele não puder pagar. Uhum. Por quê? Porque eu vou mostrar pra ele o quanto vai custar a vida dele sem me ter na vida dele. Entende? Uhum. Tipo, Guruba é caro de ter. Eu disse, quanto tá custando a tua vida sem me ter? Quanto tava custando a vida de Dai sem ter o meu conhecimento? Muita grana, pô. Então não é quanto ela me pagou. É o quanto ela tá perdendo. E outra, vai um dos recursos mais caros que a gente tem na nossa vida hoje é tempo. Por quê? Porque tempo não volta. Os 6 meses que passou. E outra Exatamente. coisa, né? Questão de conexão. É uma coisa muito séria que hoje eu vejo muito e leva a questão da venda também. Energia, conexão. Tipo, eu posso ter o melhor treinamento aplicado aqui. Se eu não estiver alinhada a essas informações, se eu não colocar na minha cabeça que eu preciso de estar conectada com boas pessoas, que, tipo, se eu sou melhor da sala. mesa, da sala, Levanta e embora. não é, porque ali não tem como me esticar. Eu digo, não, eu vou para um lugar onde só tem Eu sou gente real top. disso, Isso né? aí. Tipo, do grupo do Mastermind que a gente criou, são 10 empresários, né? Uhum. E lá eu tenho 3 pessoas que são lojistas de roupa. 2 de Recife, que são muito grandes aqui, Tais Modas e Chica Modas. Tem uma de Vitória, que ela é referência lá em Vitória. E é surreal que elas trocam ideias entre elas, dão dicas uma pra outra. Então, assim, elas não se veem como Não tem concorrem. concorrência. Passei. Por quê, velho? Porque, meu irmão, tem muita gente pra comprar, pô. Então, assim, se tu sabe o que eu não sei, a gente sabe. Se a gente trocar, a gente fica melhor, pô. Cresceu. Só que- Um mas só ajudando que- o outro. Só que qual é o grande detalhe disso? Elas estão dentro de um ambiente onde eu Saudável. criei e onde eu criei essa mentalidade de quê? De abundância. Cara, tem pra todo mundo. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, de forma geral, é escassa. Se eu disser pra dar, ela vai tomar meu cliente. Não. Então eu não vou dizer É pra ela, verdade. não. Uhum. Ainda mais sendo o mesmo público. Tem que né? transbordar. Tem que E tem até transbordar o isso. respeito, né? A consideração. E você receber o feedback. Se eu tô no lugar de gente adulta, eu não vou agir como uma criança. Eu acho que eu cheguei até a comentar com o Rada. Aprendeu, não foi? Porque pra dar do meu lado é assim. Eu sempre falo assim. Quando eu vou Vai treinar, corrigindo. antes de começar o treinamento, eu me apresento, eu falo, turma, é o seguinte, qual o tom da conversa aqui? Adulto, beleza, tá liberado, né? E ela pada, por quê? Porque, velho,
vocês me escolheram e eu vou tratar vocês como adultas, velho. Então, galera, muito massa esse papo. Episódio de 3 horas, falando. A gente passaria umas 4 horas Com falando. certeza, passou A gente espera que tenha sido relevante, né? Com Pra quem tá certeza. acompanhando. Temos outra Foi um prazer. oportunidade. Obrigada pelo sim de vocês. Né? E, inclusive, falando do chazinho que tá todo mundo vendo aí na mesa. É Muito Dom bom, Chá. viu? Olha, a gente já Delícia. tomou tudinho aqui. São nossos Delícia. parceiros, nossos novos parceiros no podcast. São chás naturais. A gente vai deixar Vocês gostaram? a referência deles Eu aqui amei. embaixo. Muito E aí muito tem bom. vários sabores, tem com açúcar, sem açúcar, eles fazem entrega, vocês vão gostar. A gente vai deixar na descrição do vídeo quando for ao episódio completo. E aí, quem quiser, dá uma olhadinha que vale super a pena. Perfeito, gente. Eu acho que a gente pode finalizar apenas dizendo uma frase, um conselho, Uma mensagem. uma mensagem que vocês gostariam de deixar para a audiência. A minha mensagem é continue. Continue. Não é parar no meio do caminho, não é desistir, não é tipo desistir quando o negócio ficar difícil, porque é onde muita gente desiste, tá? E ser resiliente. O mercado é esse. É apanhar, levantar. Eu não considero, tipo, quando a gente coloca já essa palavra, vou apanhar, já trago isso comigo. Não, eu vou aprender, eu vou ser resiliente, eu vou aprender significar, novas... né? Justamente. Então, continue. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo, né, que a conta sempre vai fechar. Eu tô nesse momento de transição de carreira, vai fazer 4 anos aqui agora. Hoje eu faturo aí, sei lá, 5, 6 vezes mais do que eu faturava na SLT. Daqui a um ano eu vou estar faturando 10 vezes mais. Só que pra chegar lá, velho, teve uma jornada muito grande pela frente. Só que a conta em um momento fecha. Então todo mundo que tá comigo fala, cara, a conta vai fechar se você não desistir. Se você não parar no meio do caminho, né? Então, para isso, tem mentores, tem pessoas do teu lado que vão te apoiar, né? Normalmente, a gente não tem pessoas do nosso lado, então tem um grupo de apoio, Isso. tá? Busque sempre se conectar com pessoas que estão acima de você, porque essas pessoas vão te inspirar, vão te incentivar, e a conta em algum momento vai fechar. Boa. Boa, gente. Então, já se inscreve no canal. Inscreve Acompanha no os outros canal, episódios. deixa teu comentário, deixa tua pergunta. Sigam os nossos convidados que a gente vai deixar aqui embaixo. Os Instagrams deles, siga a gente também, siga o podcast, manda para o teu amigo, para alguém que tem dificuldade com vendas e segue os perfis deles, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo que vai agregar na tua carreira, na tua caminhada. Com É isso certeza. aí. Bora vender, né? Bora vender. Tchau, tchau. Boa. Menino. Foi.